Bom, pessoal, boa tarde a todos. Durante a nossa dinâmica, né, os microfones vão ficar desligados e pedimos que aqueles que, porventura, ao longo da exposição, tiverem alguma consideração, coloque no grupo do chat, tá? Durante a exposição. Ao final, quando nós abrirmos para a conversa, aí talvez as coisas possam ficar mais dinâmicas, né? Onde as pessoas podem botar a mãozinha e aí ser dada a oportunidade da pergunta direta. Bom, então vamos passar a palavra para a nossa irmã Érica, que vai fazer a leitura da mensagem de ambientação. Depois faremos a prece e vamos dar continuidade com a fala do nosso irmão Sérgio, que trará a dinamização do tema, finalizando, então, com a participação da nossa irmã Valéria, falando, então, sobre as eleições da CD. Então, Érica, está contigo, por favor. Compreendeis todos, pelo que tendes sob os olhos e pelo que sentis em vós mesmos, que dia virá em que o Espiritismo deverá exercer uma imensa influência sobre a estrutura social. Mas o dia em que essa influência será generalizada ainda está longe, sem dúvida. São necessárias gerações para que o homem se despoje do homem velho. Contudo, desde agora, se o bem não pode ser geral, já é individual, e porque esse bem é efetivo, a doutrina que o proporciona é aceita com tanta facilidade, direi mesmo com tanto entusiasmo por muitos. Com efeito, pondo de lado a sua racionalidade, que filosofia é mais capaz de libertar o pensamento do homem dos laços terrenos, de elevar sua alma para o infinito? Qual a que lhe dá uma ideia mais justa, mais lógica e apoiada sobre as provas mais patentes de sua natureza e de seu destino? O Espiritismo torna, pois, soberanamente feliz, com ele não mais isolamento nem desespero. Ele já poupou muitas faltas, impediu vários crimes, levou a paz a inúmeras famílias, corrigiu muitas imperfeições. Que será então quando os homens forem alimentados por tais ideias? Porque então, vindo o raciocínio, eles se fortificarão e não mais renegarão a alma. Sim, o Espiritismo torna feliz, e é isto que lhe dá um poder irresistível e assegura o seu triunfo futuro. Os homens querem a felicidade. Como o Espiritismo a oferece, eles se lançarão em seus braços. Viagem Espírita, em 1862, um trecho proferido por Allan Kardec. Elevando o pensamento a essa espiritualidade amiga, que com certeza nos envolve nesse momento, para que possa nos inspirar no que vamos compartilhar uns com os outros, possamos aprender, introjetar o conhecimento que será trazido, que esse conhecimento possa nos ajudar a desvendar e a disseminar essa mensagem tão enriquecedora, tão fortalecedora em nossas vidas. Que Jesus nos ampare, nos dê a paz e a serenidade que precisamos. Graças a Deus. Vamos passar, então, a palavra para o nosso irmão Sérgio Mota, que trará o tema de hoje, né? E pedimos, então, que todos fechem seu áudio para que nós não tenhamos ruído na sala. Sérgio, está contigo. Bom trabalho. Obrigado. Boa tarde a todos. Nós vamos falar dos aspectos legais do Centro Espírita. É um tema que, a cada momento que a gente vive nessa sociedade, nos faz refletir um pouco mais o quanto nós precisamos entender aquela máxima, né? Dá a Deus o que é de Deus e dá a César o que é de César. E isso, a cada dia mais, está nos trazendo essa reflexão. E aí nós colocamos aqui uma fala do seguinte: como anda a administração da sua instituição espírita? Como anda essa administração? O quanto estamos cuidando, zelando, dentro dos aspectos legais,
né? Que aí vem os aspectos jurídicos, os aspectos fiscais, os aspectos contábeis. O que a gente está, todos nós aqui que somos responsáveis por instituições espíritas, estamos preocupados com isso. E o que eu vou trazer aqui não é um conhecimento de um todo, até porque na minha inicial eu disse que isso está mudando a cada dia, a cada hora que aparece uma novidade, não só o Congresso, quanto o Senado, quanto o Supremo tem feito algumas mudanças nessa legislação que trata a casa espírita. Então, quando a gente fala, né, e chegamos assim, o que mudou na legislação na instituição espírita? E aí a gente vai começar a falar de uma legislação que colocou a instituição religiosa junto com todas as organizações sem fins lucrativos e passou a regular ela. E aí começou a regular ela desde 2003. Em 2003 foi feito um decreto que instituiu ela como uma personalidade jurídica. E que ela é uma personalidade jurídica diante da sociedade, com seus deveres e com as suas obrigações. Ah, mas como é isso? Eu tenho uma instituição religiosa, ela é uma empresa? É uma empresa. Ah, mas ela é uma empresa constituída pela Receita Federal? Sim, certamente. Tem um CNPJ. Mas pior de tudo isso, que é o que a gente tem que refletir sobre essa questão. Nós deixamos de ser aquela instituição religiosa lá do passado que só tínhamos um estatuto e registrávamos na federação. Nós agora somos um CNPJ. E quando somos um CNPJ, temos as obrigações e que precisamos cumprir, tanto diante do fisco, mas muito mais entender que estamos diante do Código Civil Brasileiro. O Código Civil Brasileiro tem todas as suas prerrogativas de responsabilidade, da qual uma personalidade jurídica tem que assumir. Mas, Sérgio, por que isso acabou acontecendo? O que levou essa situação a ser desse jeito? E não como era antes, né? Nós só tínhamos uma instituição religiosa e ela ali vivia de benefícios que as pessoas, as benemerências que as pessoas traziam. E por que ela acabou tendo que cumprir as regras de um CNPJ e constituir uma personalidade jurídica? Ora, começaram a haver os abusos de algumas instituições religiosas que acabavam transitando dinheiro por dentro dela sob a forma de doação e que o fisco não ficava sabendo. E que isso começou a ficar complicado, não só para o aspecto jurídico, quanto para o aspecto fiscal. E, com isso, eles instituíram que as instituições religiosas precisavam ser organizadas. Isso eu estou falando instituições religiosas, independentemente de qualquer situação. E aí vem as leis se aprimorando, né? E aí, em 10 de janeiro, teve mais uma mudança, e a maior mudança foi agora em 2005, onde a legislação tomou um corpo dentro, principalmente, estou sempre falando aqui do Código Civil. O Código Civil são as implicações legais que tem uma instituição e todos os seus membros. E aqui houve uma mudança primordial, porque lá no passado, ainda na lei anterior de 2003, você não tinha uma designação à responsabilidade de quem estará respondendo diretamente pela instituição espírita. A partir de 2005, 18 de julho de 2005, atribuiu-se responsabilidade direta do presidente, do deliberativo e do tesoureiro. Mas só diretamente, sim. Mas se houver mais implicações, seja ela no lado federal, fiscal, ou seja ela no lado civil que eu vou dizer aqui aconteceu um óbito dentro da casa espírita. Não importa o óbito. Um óbito, a pessoa teve um mal súbito e faleceu dentro de uma casa espírita. E aí, quem vai responder por essa situação? É o presidente? É o deliberativo? É o tesoureiro. E mais o restante?
acaba respondendo também solidariamente. Então, esse código aqui, nessa mudança que teve, ele deu incorporou muito mais a responsabilidade ao deliberativo, e ao executivo deixou, olha, cuida das questões da casa, mas as questões fiscais, as questões conceituais junto ao fisco, é o deliberativo que precisa estar cuidando. Ele é o senhor da caneta. Como ele é o senhor da caneta? Se uma instituição espírita tiver uma conta bancária e essa conta bancária precisar ser movimentada, ela vai ser movimentada pelo presidente da casa, mas qualquer banco hoje, porque o Banco Central determinou isso, só vai liberar aquele pagamento que foi feito pelo presidente se o deliberativo autorizar. Isso já está acontecendo. Na nossa casa já funciona assim, não sei se nas casas de vocês já está funcionando, mas é desse jeito que está hoje funcionando. Por quê? Porque ele quer entender quem está autorizando e quem vai ser o responsável, quem vai ser o fiscal desse dinheiro que está transitando. Isso aqui, gente, que a gente precisa entender um pouco mais, é que, mas uma instituição espírita não passa pela cabeça de ninguém cometer um ato criminoso de desvio de dinheiro, disso ou daquilo. Ele está aqui dizendo o seguinte, o Código Civil está orientando na seguinte forma: as instituições religiosas estamos cansados de entender que tem havido processos judiciais nesse sentido e precisamos regular. E eles foram e regularam dessa maneira. Botaram um fiscal das contas da instituição espírita. Então, a lei, que é a última, que foi publicada em 17 de julho de 2005, trata especificamente disso. Mas o que é o Conselho Deliberativo? E aí tem uma definição que ela fica muito clara, né? O Conselho Deliberativo é um órgão dentro de uma empresa ou dentro de uma instituição religiosa, porque somos uma empresa ou organização com papel de administração e fiscalização. Trata-se, portanto, de uma função extremamente importante para qualquer tipo de negócio ou entidade. Ele é o senhor da caneta, não tem jeito. Por isso que ele responde diretamente com o presidente. É importante trazermos essa fala, porque mudou. As coisas mudaram para as instituições espíritas. Então, nós precisamos entender e compreender como é que está esse arranjo hoje nos termos fiscais. Hoje, nós temos um alinhamento estrutural dentro do Código Civil, que é o presidente, que é a diretoria executiva, o deliberativo, uma tesouraria e os outros órgãos, que é o patrimônio, estudo doutrinário, o SAPSE, vai embora. Mas, Sérgio, você está colocando aqui uma questão hierárquica, que não é o que nós falamos no 17º seu o tempo todo, de uma estrutura colegiada. Não, não é. Eu estou trazendo aqui o que o Código Civil está nos colocando, à luz dele, e eu estou colocando aqui o que as áreas bancária, do fisco, entende que é a responsabilidade da instituição religiosa. Não tem jeito. Mas então eu posso fazer o meu estatuto, eu posso dar a prerrogativa de uma estrutura colegiada? Pode, mas quem vai responder diretamente é o executivo, o deliberativo e o tesoureiro. Ponto. Mas e dos demais? Então, vamos lá. Fazemos uma outra pergunta que os demais eu vou falar daqui a pouquinho. Devemos ter a instituição espírita legalizada? Devemos. Só podemos. Hoje, para participar do 17º seu, ser uma instituição adesa, precisa ter o CNPJ. Precisa ser uma personalidade jurídica. Então, não tem jeito. É irredutível. Para que serve? Para todos os aspectos. Não só para participar do 17º seu, mas para abrir uma conta bancária, para fazer movimentação das benemerências, para poder, enfim, estar presente
como instituição religiosa que hoje o Código Civil nos obriga. Quais as implicações para as instituições espíritas que não é legalizada? Ela está à margem do que está dizendo e daquilo que nós já falamos. Dê a Deus o que é de Deus, dê a César o que é de César. Não tem jeito. Mas eu gostaria de participar do 17º CIL, eu gostaria de participar do movimento espírita. Não consegue. Mas não consegue. Então, a preocupação de nós trazermos esse tema aqui foi justamente baseado nisso. Hoje, a Casa Espírita é isso. Hoje, a Casa Espírita é um CNPJ. E essa preocupação, eu não sei se está dentro das casas adesas do 17º CIL, daquele que está com a responsabilidade disso na mão. Eu trago aqui essa informação não porque eu sou um advogado, eu sou um administrador, que tem formação em pós-graduação dentro da área de administração. Mas para cuidar do SEAC, eu tive que me aprofundar com colegas da área jurídica para entender como é que eu faria para funcionar adequadamente a instituição da qual a gente estava abraçando a causa. E por isso que os documentos e as estruturas legais do SEAC acabam ficando comigo, porque eu me aprofundei mais nesse conhecimento. Mas não tem jeito. Você não consegue andar hoje se você não tiver ela dentro do aspecto legal. É impossível. O que é o CRPJ, o tal do Cartório de Registro de Pessoa Jurídica? É um cartório que tem a responsabilidade de registrar a nossa ata, nosso estatuto, a relação dos membros da casa, que se dão responsabilidade a isso que está se pretendendo. Então, cartório de registro de pessoa jurídica é como se fosse a junta comercial de uma empresa. E criar um cartório que dá legalidade e tira e dá a oportunidade também de termos esse registro lá e a criação do CNPJ. Existe um formulário de DBE que, na oportunidade, quando você cria isso, ou contador ou fiscal, que é o documento de utilização e documento de básico de entrada, ele faz você fazer toda a movimentação entre a pessoa física e a personalidade jurídica. Quem vai ser o presidente? Será o Mauro. Mauro Medeiros é o presidente? Ok. Qual é a estrutura dele? Quem vai ser o deliberativo? Quem vai ser o tesoureiro? E os demais que vão compor as outras estruturas da casa? Vai todos compostos ali. Ele, pessoa física, vai ter que fazer esse documento requerendo a abertura de um CNPJ. É a transição entre o indivíduo, pessoa física, CPF, para a solicitação do CNPJ. Quais as exigências para o registro de uma instituição espírita no cartório CRPJ? Isso está aí, estou falando, que é o que está hoje. Pesquisado agora essa semana. Semana que vem, já não sei. Pode mudar. Pode mudar porque isso está muito acelerado nesse processo que a gente está vendo aí, por conta dos desvios que estão tendo, e cada vez mais o fisco, a Receita Federal, está travando isso em cima do cartório de registro civil de registro de pessoa jurídica. Então, hoje é dado em duas vias, você chega lá, dá a entrada de 2 vias, então você tem que levar o estatuto, na íntegra assinado pelo presidente, e ao final do visto da assinatura, um advogado inscrito na OAB, que na época do SEAC não tinha, mas na próxima correção do estatuto, porque nós determinamos, e é determinado desse jeito, que a cada 5 anos façamos uma revisão no estatuto, no próximo eu já vou ter que ter a assinatura de um advogado no final. Senão o cartório não vai deixar, não vai permitir que isso avance. Mas mudou? Mudou. Alguém foi lá e assinou uma lei e disse assim, agora tem que ser assinado pelo presidente 2 vias e tem que ter assinatura lá no final, reconhecida pelo advogado, com a OAB. Relação dos membros fundadores e da diretoria com indicação de nacionalidade, profissão, RG, CPF e endereço.
de todos. Isso é uma outra mudança. Ah, mas por quê? Ah, porque havia um desvio, ou havia uma implicação legal qualquer com a instituição. E como é que nós vamos responsabilizar? Era Mauro Medeiros e o presidente e o vice e o deliberativo e o tesoureiro, mas e o restante? Opa, todos agora têm que ser identificados. Não tem jeito. Por quê? Porque você vai responsabilizando aos outros. A ata de fundação, constando a eleição, endereço da entidade, aprovação do estatuto e aí vai por diante. Requerimento ao ofício do cartório, solicitando o registro dos atos constitutivos da entidade, assinado pelo presidente. Não tem jeito. É um documento que ele é oficial para você dar entrada lá, em qualquer tempo. Seja para abrir um CNPJ, solicitar o registro no cartório de registro de pessoa jurídica, ou quando você estiver renovando, alterando o seu estatuto. Mas, Sérgio, como é que é isso? Qual é o prazo de vigência para uma administração? Tem casas que colocam 2 meses, ou 2 anos. Tem casas que colocam 3 anos. Tem casas que colocam 5 anos. A lei determina que o estatuto deva ser revisado a cada 5 anos. Ah, mas por quê? Porque muda alguma coisa em 5 anos. Ah, mas isso vai... É uma forma do governo ganhar o dinheiro, porque é através do cartório. Mas é a lei. Não adianta a gente querer empurrar uma carroça que ela não vai para aquele lado. É a lei. A lei, o Código Civil nos orienta nisso. Não tem jeito. Então, qual é o prazo de vigência de uma administração? Precisa ser bem definido. Não tem jeito. Não adianta nós colocarmos aqui, até a segunda pergunta, posso dividir por cargos e os prazos de vigência dessa administração? Eu vou citar um exemplo aqui. Eu posso botar toda a estrutura do estudo doutrinário, do SAPSE, para 2 anos, e posso botar 5 anos para a estrutura da administração executiva? Vai bater lá no cartório de registro de pessoa jurídica. Porque lá ele entende que tem que ter um período de mandato. Não pode ter mandato picado. Mas não. Ele entende o seguinte, a casa começou uma diretoria, encerra-se aqui, entra outra. Ah, mas essa daqui eu vou dividir. Ele não aceita. É porque está previsto desse jeito. E eles são assim, não tem jeito. Não adianta a gente tentar, mas o meu estatuto era assim, eu era assado, muda seu estatuto. A legislação hoje está dizendo outra coisa. Inclusive, no passado, quando tinha isso, você tinha o estatuto e não conseguia resolver. Agora não. Com a lei de 2000 e 2007, já permite e ele obriga que você possa, inclusive aos órgãos, que é o cartório, permitir a alteração do estatuto. Documentos disponíveis no site da sede. Abre. O que é responsabilidade compartilhada e solidária? Talvez nós não temos a dimensão disso, mas eu vou citar um caso que está muito apropriado agora, né? Essa questão da pandemia. Vamos manter a casa aberta ou vamos manter a casa fechada? Ah, mas os órgãos públicos estão dizendo que é para manter a casa fechada. Ou então você vai abrir com restrição de 30%, com todo o protocolo de segurança. Ok. O órgão da área pública orientou desse jeito. Então, eu vou abrir a minha casa, vou botar 30% de pessoas lá, vou controlar. Ah, mas e se eu não fizer isso? Você pode sofrer uma denúncia. Quem vai responder? O presidente da casa, mais o deliberativo, mas todos que estão ali embaixo e que respondem solidariamente. Ah, uma pessoa entrou lá, contraiu Covid, no dia seguinte estava com a Covid, os familiares disseram que foram lá no centro espírita, que foi lá no centro espírita, e ele veio a óbito. Se tiver uma gravação, piorou mais ainda. Vamos esquecer isso? Vamos. Uma pessoa foi à casa espírita, sofreu
um assédio moral, por uma razão qualquer. Gente, eu estou tratando de coisas de César. A gente tem que entender isso. Isso é fundamental, né? A gente não pode negligenciar e não ver as coisas desse jeito. E uma pessoa sofreu um assédio moral. Aí a pessoa foi na primeira delegacia, ó, abrimos um assédio moral lá para casa, o Sérgio lá na Casa Espírita me assediou moralmente, eu não gostei, e o processo está aberto. Todos respondem. Todos os trabalhadores que estão na casa assinando o documento da relação de trabalhadores. Ah, mas o presidente é que assume. Não. Todos lá já foram identificados, CPF, identidade, todos respondem. A responsabilidade é de todos. Sobrecai primeiro no presidente, depois vem do deliberativo, depois vem para o tesoureiro, depois vai para todos. Não tem jeito. Alguns documentos que a gente pode ter acesso, que eu acho que é importante para vocês, esse material aqui a Janaína vai deixar disponível para vocês, especificamente sobre isso, sobre as questões legais da casa. Está lá na FEB. Então, o sitezinho, o endereço, o link está aqui, que fala da alteração do Código Civil. É importante vocês lerem, porque a gente procura a FEB para falar muito de doutrina espírita, nós falamos muito de compartilhamento de conhecimento dentro do raciocínio filosófico, científico, mas não falamos das questões legais. Lá tem a alteração do Código Civil, lá tem o Manual das Instituições, que fala especificamente como você deve proceder para fazer uma instituição hoje legal, funcionar. Nós temos lá um outro modelo, que é o modelo do Estatuto, já atualizado para novas características que estamos falando aqui. Está lá também. Com tudo que eu estou vendo aqui, que eu estou falando aqui, foram objeto de pesquisa dentro do site da FEB e algumas outras coisas que nós vamos falar mais adiante, que trata de algumas isenções, que foram dentro do que a gente tem aí na internet, que a gente tem de conhecimento, que eu fui buscar nos órgãos que nos permite ser beneficiados. Mas aqui nos cabe ressaltar muito, muito a todos nós a responsabilidade que nós temos a respeito disso. Mas agora vamos falar já de uma outra questão que sai do cartório. A religião, a instituição religiosa já existiu, tem CNPJ, mas tem suas obrigações. Quais são as suas obrigações? Ah, tem que entregar anualmente a DCTF. Ah, mas a Janaína não, a Valéria é chata pra caramba. Todo ano ela fala disso na reunião. Todo ano, gente, ó, janeiro, não esquece da DCTF, não esquece da DCTF. E muitas vezes, por sermos uma casa espírita, nós confiamos a alguém, porque um alguém vem e nos dá uma sensação de confiança. Eu estou cuidando dos documentos, pode deixar, fique tranquilos. E não fique tranquilo. Não dá para ficar tranquilo. Eu quero o documento na minha mão. Eu quero ver o documento. Porque não entregar a DCTF anual custa R$500 para a casa espírita, a cada ano que não se entrega. Como é que a gente vai fazer? Passado 3 anos, são R$1.500. Passado 3 anos, vai travar o imposto de renda pessoa física do presidente, e do deliberativo e do tesoureiro, imediatamente. Porque é um cruzamento de informações. DCTF não apresentada com CPF do presidente, quem é o corresponsável, que é o direto, né? É o deliberativo com o tesoureiro, coitado. Esse é o que mais sofre nessa história toda, porque ele é o dono do dinheiro. O outro é só o fiscal, e o outro só diz assim, não, eu sou o presidente, eu vou cuidar da casa. Trava, gente, trava. Você vai declarar seu imposto de renda, cai numa inconsistência. Mas, poxa, eu apresentei tudo. Aí você vai sentar lá diante do fiscal do Ministério, da Receita Federal, ele vai falar assim, está travado aqui, ó, porque você era responsável daquela instituição, que é uma personalidade jurídica, porque isso acontece a qualquer empresa. Qualquer empresa, isso acontece.
vai ficar travado. Você não vai conseguir fazer a sua declaração de imposto de renda andar. Então, é importante que a gente fique atento a isso. Agora, nós vamos falar... É importante até aqui os aspectos legais, tá bem? Quem tiver alguma dúvida ou puder colaborar, porque aqui ninguém é dono da verdade, por favor. São informações que isso está sofrendo mudança. Pode ter havido um decreto essa semana que passou desapercebido. Deixa aí no chat e trazemos a oportunidade para a gente poder dialogar, sem problema nenhum. Tá? Então, agora nós vamos trazer algumas isenções legais para as casas espíritas, que são coisas também que passam, às vezes, desapercebido em todos nós. Uma casa espírita é obrigada a ter alvará de localização? Lá atrás, eu pensei que tivesse. Juro que eu pensei que tivesse. Eu falei, pô, peraí, eu estou aqui numa casa, eu tenho que ter um alvará de localização, eu tenho que dizer que eu existo. Aí eu fui orientado, que existe essa lei aqui, um decreto que vem do governo federal, que desobriga as casas dos templos religiosos a ter o alvará. E o município do Rio de Janeiro, está descrito lá no site, fica desobrigado também. Opa, beleza. Mas com uma ressalva. Quando eu fui lá conversar com a fiscal na prefeitura, o senhor tem alguma atividade lá que o senhor cobra? Eu falei, não. Eu não posso mentir aqui. Nós tínhamos uma livrariazinha que funcionava, coisa assim, que não tinha nem ideia, mínima. Eu passei maior carofa, eu acho que eu fiquei vermelho na hora. A gente tinha, sei lá, 2 caixas de livro. Aí eu cheguei lá no centro, conversei com o Mauro, falei, Mauro, não dá, vamos tirar essas caixas de livro daqui, não vamos vender mais. Não tem. Ah, mas por quê? Porque me desobriga do alvará, me desobriga de ter uma inscrição estadual, porque eu vou ter que ter um comércio lá. É um comércio. Então, aí a gente já está começando a ir por um outro lado, que muitas casas espíritas têm cantina, muitas casas espíritas têm biblioteca e faz venda, comercializa. Cabe aqui o juízo de cada um de nós. Se temos, dê a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. É uma reflexão que nós precisamos fazer. Mas a prefeitura nos orienta que somos desobrigados, caso não tenhamos nenhuma comercialização lá. Templos religiosos são isentos do pagamento do imposto? Qualquer imposto. Somos. Nós sabíamos? Nós tínhamos ideia? Nós temos isenção disso? Nós temos. Ah, eu tenho que dar um crédito porque a Associação Jurídica Espírita do Estado do Rio de Janeiro trouxe essa informação já faz uns 2 ou 3 anos para nós, no 17º, e eu busquei essa informação para só relembrar para todos nós aqui, mas muito provavelmente a gente não deve ter mais essa lembrança. Mas ele trouxe esse material. E nós temos o imposto do CMS que está na água, da luz, do telefone, todos esses órgãos, é só você ir lá com os documentos, com o estatuto, e lá neles tem um formulário próprio e você pedir a isenção. Você não vai deixar de pagar a luz, mas você não vai pagar o imposto. Você não vai deixar de pagar a água, mas não vai deixar de pagar o imposto. Isso é uma ação nossa, dentro da casa. Por um acaso, na nossa casa, não estou fazendo, nós não estamos fazendo agora, porque estamos num processo de transição. Uma doação de uma casa anterior, doando o imóvel para nós, e a partir dali a gente vai providenciar. Mas nada que impede, em qualquer casa que estejamos falando aqui, que ela esteja em ambiente que é alugado, ou ambiente que é próprio, fazer essa solicitação. Só dá um pouquinho de trabalho, mas dá uma economia ao longo do ano considerável. Principalmente agora, com essas questões de luz e água, que estão ficando um absurdo. Aí aqui dá uma orientação, que fica essa orientação aqui para todos nós, né? Ir no escritório local da concessionária de energia elétrica, água, telefone e pedir um formulário pronto
que existe em cada local desse e pedir a isenção do imposto. Nós temos o benefício disso, a respeito disso. Principalmente porque hoje estamos amparados pelo aquele Código Civil que eu tanto marretei lá atrás. O Código Civil, ele nos dá aquela responsabilidade, mas se bem administrada a Casa Espírita, no sentido de que ela é uma instituição religiosa e que todos têm na cabeça de que, além de ser uma instituição religiosa, ela é um CNPJ, ela é uma personalidade jurídica que tem benefícios que o próprio governo concede, vamos usufruir, gente. Vamos usufruir. Não podemos deixar de usufruir. O presidente do centro, vale lembrar que os estatutos só têm o valor jurídico se estiverem devidamente registrados no competente cartório de pessoa jurídica na cidade onde está localizado o centro espírita. Existem cidades em nosso estado que não existe cartório de CNPJ. Nós estamos falando aqui para o 17º seu, provavelmente no ramal da Leopoldina tem algum lugar ali que não tem um cartório. Hoje tem alguns poucos cartórios aqui na região metropolitana do Rio de Janeiro. Então, precisamos nos regularizar e tem que ser através do cartório de registro de pessoa jurídica. Existe uma outra isenção, que eu espero que vocês saibam, da questão da taxa de incêndio, que também ocorre a mesma coisa. Ela é uma lei estadual que beneficia as instituições religiosas nesse aspecto. O formulário é um formulário próprio que está lá, que para requerer a isenção do pagamento é uma taxa anual, futuras e já vencidas, não importa. Existe lá no site do Corpo de Bombeiro um órgão chamado Funesbom, mas você vai ter que ir lá pegar as orientações e vai ter que ir numa corporação do Corpo de Bombeiro mais próximo da sua instituição. E você deixa de pagar a taxa de incêndio. Esse é um outro benefício que nós temos e que está muito próximo da gente, sabendo que isso pode trazer um grande benefício econômico e financeiramente. Hoje, uma casa espírita para funcionar, para abrir suas portas, não é fácil. As despesas fixas que a gente fala, né? Luz, água, telefone, taxa de incêndio, IPTU, e aí vamos falar do IPTU. Documento tem que ter os mesmos, né? Estatuto registrado em cartório, identidade do presidente do centro, conta atual de água, luz, telefone e assim vai por diante. Aí vem o IPTU. Mas o IPTU é muito difícil. Esquece, gente. O IPTU é muito difícil. Não é, não. Você vai na regional mais próxima. A regional que estiver mais próxima. E lá tem um formulário apropriado para isso. Desde que você tenha todos os documentos de legalidade. Então, nós estamos falando de uma legalidade lá de trás e trazendo aqui, pelo menos até agora, 3 benefícios que uma casa espírita pode ter de isenção, de deixar de ter custo para a casa e trazer oportunidade. Então, a mesma coisa. Cópia da primeira página do carnê do IPTU, onde consta a metragem do imóvel. De ordinário, pedido de isenção é dado à entrada na sede do Corpo de Bombeiro. Da mesma forma, com o mesmo amparo legal, o Centro Espírita pode requerer na Secretaria de Fazenda, na cidade onde está situada, a isenção do IPTU e a documentação é a mesma aqui citada. Disponível está lá no site da Prefeitura. E lá orienta, até por conta da pandemia, que seja feito um agendamento prévio, mas logo, logo acho que já vai estar liberado. Eu procurei trazer essas questões das isenções, mas vocês podem entrar no site da Associação Jurídica Espírita do Estado do Rio de Janeiro, que é a AGE Rio, e lá vocês irão encontrar bastante informação sobre o que nós estamos falando aqui. Eles orientam muito. É gratuita a informação, inclusive disponibilizam contato via e-mail. Isso pode possibilitar um caminhar melhor da Casa Espírita. Era isso que eu queria trazer para todos vocês.
podemos abrir aí para um bate-papo e se tratando de uma roda de conversa, eu acho que fica muito melhor assim do que nós trazermos o documento, né, o que nos orienta com relação a tudo isso. Porque tem muitas casas espíritas hoje que não têm a ideia e a dimensão da responsabilidade que nós temos diante da sociedade, né? Às vezes nos damos conta, somos uma instituição espírita, vamos abrir a porta e vamos atender as pessoas, né? Mas atender em que condições? Qual é o tamanho dessa responsabilidade que nós estamos trazendo para todos nós? O que isso nos traz de acompanhamento contábil mensal, junto ao contador, anualmente, o que eu tenho que entregar, o que eu não tenho que entregar, o que eu posso me isentar? Que responsabilidade é essa que eu estou trazendo para todos aqueles que estão participando da instituição espírita? Eu sou o último da fila lá, eu sou o trabalhador da área de passe, lá na ponta. Mas eu vou ser chamado para assinar uma lista de presença que vai estar lá meu CPF, minha carteira de identidade, minha identificação de onde eu moro e vai para o cartório de registro civil. Eu sou corresponsável. Eu respondo solidariamente. Então, não adianta. Uma casa espírita pode ter 10, 15, 20, 200 pessoas. Nós precisamos entender hoje que o Código Civil nos orienta qual é o tamanho dessa responsabilidade quando eu me apresento como trabalhador. Não como colaborador. Colaborador, não. Colaborador, ele entra, sai na casa, não tem compromisso legal e de responsabilidade mais aprofundada com a casa. Mas era esse o meu objetivo, de estar trazendo aqui essa fala. Espero que, mesmo com as informações e o material que vai estar disponibilizado aí para vocês, vocês tenham alguma colocação a fazer, porque nos faz refletir bastante, né? Não dá para ficar todos nós pensando que estamos numa instituição espírita e que os espíritos podem fazer tudo por nós, né? Tem coisas que são nossas e nós precisamos dar conta disso. E eles, aí sim, a espiritualidade nos cobra muito fortemente por estarmos aqui encarnados e responsáveis por essa condição, que eu acho, sinceramente, uns acham horroroso. Eu acho maravilhoso a instituição espírita ser vista desse jeito, porque a lei ela é clara para a instituição espírita. Ela é clara para as instituições religiosas. Os benefícios que nós temos, as responsabilidades que nós temos, gente, não é nada difícil de ser cumprido, mas precisamos agir. Então era isso. Valéria, obrigado, Mauro, Sérgio. fique à vontade. Nós temos algumas perguntas no chat, a Valerinha levantou o dedinho ali. Podemos seguir a lista, Valéria? Você quer acrescentar alguma coisa na fala antes? Não, eu queria falar uma coisa que o Sérgio trouxe, porque a nossa gestão é colegiada, então a gente tem uma gestão, a gente tem uma coordenação administrativa, porque tem o responsável, que é o coordenador, o substituto, e tem o representante, 2 representantes financeiros e 2 secretários, né? E temos os outros coordenadores, são um tal de 4, nós temos 4 coordenações que funcionam aqui na casa. Então, no caso da responsabilidade nossa, começa pelo... E cada gestor do núcleo do colegiado responde legalmente pela instituição espírita a cada 6 meses. Isso está não só registrado no estatuto, como também registrado na ata de eleição. E na ata de eleição vai o período da gestão, onde começa, onde acaba, vai todos os gestores do colegiado, que são os representantes de cada coordenadoria, e a representação legal de cada um perante a lei. Fica estabelecido na ata, tudo certinho, direitinho. Quem é o responsável pela questão financeira, secretário, todas as pessoas que respondem pela administração do colegiado ficam listadas ali. E os os representantes legais também ficam. Além disso... Todos com o mesmo período? Sim, é 6 meses para cada um. É 6 meses. Mas a ata está prevendo a gestão para qual período? São 2 anos.
2 anos é 6 meses que a gente tem para cada um. Você, a cada 2 anos, vai renovar a gestão toda, não é isso? Sim, sim, a cada 2 anos a gente faz isso. A gente ainda não mudou para 3, porque ainda não fizemos a atualização do nosso estatuto, mas é uma coisa que a gente está pensando em fazer isso daí, em dar lá uma no estudada. estatuto está prevendo a renovação dele, o alinhamento dele está previsto para quanto em quanto tempo? Não tem. Isso não está registrado no estatuto nosso. Não tem? Não está. Quando a gente fez, o nosso é da década de 80, quando a gente migrou para o colegiado. Então, ele não tem isso, mas ele estabelece os períodos legais, tanto da gestão quanto para cada um, tudinho. Toda vez que a gente vai fazer registro de ata, a gente nunca teve problema nenhum. A única vez que eles fizeram uma exigência agora é que na qualificação, quando a gente elege uma diretoria, a gente tem que mandar a qualificação, ou seja, todos os gestores com todos aqueles dados, CPF, identidade, se é solteiro e tal. Né? Como hoje também eles não estão pedindo a assinatura do advogado, mas já vai pedir. A gente pediram. Aí caiu em exigência, e aí, porque na lista de qualificação que antes as pessoas já vinham descritas na ata tudo aquilo que elas fazem. Então, na qualificação, a gente só colocava os nomes e todas as informações por ordem alfabética, né? Uhum. Tivemos que refazer a qualificação. Além de tudo, a gente tinha que indicar quem era o coordenador administrativo, quem era o coordenador doutrinário, quem era o coordenador de infância, juventude e família, quem era o secretário, quem era o tesoureiro. A gente teve que, nessa qualificação, com todos esses dados que você também acrescentar aí, o cargo de cada um, que foi exigido, que colocasse isso. E aí, meu amigo, nós pagamos mais R$307 só por isso. Você está entendendo? Então, essa questão da exigência que você trouxe, ela é verdadeira, ela é real, e isso realmente é feito. E a gente ainda acrescenta representantes perante o movimento espírita. E o nosso monitor financeiro, ele não muda sempre, porque se mudar sempre, a gente tem que mudar na Receita Federal o CPF do responsável. E isso aí dá uma mão de obra danada. Então, a gente também deixa definido quem é esse responsável em ata perante a Receita Federal. A gente já deixa isso. Então, quando a gente vai registrar, não temos nenhuma dificuldade, porque isso fica bem explícito, né, na redação da ata. Na nossa casa, nós temos o Conselho Deliberativo, o Conselho Executivo, e, mesmo assim, e mais o tesoureiro, né, que é um dos responsáveis também, e isso criou uma corresponsabilidade dentro do banco, que aí foi uma surpresa para todos nós, que antes era o presidente só que assinava e mandava ver, mas agora não. A conta só é movimentada, o presidente libera o valor e o banco só libera depois que o deliberativo autoriza via pocket, né? via mensagem. Né? Então, hoje as instituições bancárias já estão funcionando assim, eles estão se adequando ao novo modelo estruturado pelo Código Civil. Então, não vai ser surpresa para nenhum de nós que estamos aqui, quando fizer um novo registro do Estatuto, ter que rever essa estrutura novamente, porque eles só exigem que tenha o presidente, o deliberativo e o tesoureiro. O restante, você crie como você quiser, mas ele vai precisar ter isso muito bem definido. Bom, pessoal, vamos ver aqui as colocações e perguntas que foram postas no chat. Então, uma diz assim: se faz necessário o apoio de um contador para facilitar esses trâmites junto aos órgãos fiscais e normativos, ou se a pessoa pode fazer sem a presença formal de um contador? A presença do contador, ele não vai ter muita habilidade com isso que nós estamos falando. O contador, ele normalmente cuida das questões contábeis, livro de caixa, imposto de renda, é o que ele entende. Se você depositar essa responsabilidade nele, ele vai buscar um despachante, que é uma pessoa que tem habilidade com as questões do cartório de CNPJ. Caso contrário, nós vamos ficar com dificuldade. Ou o representante da Casa Espírita pode ir no cartório de CNPJ, que lá eles também dão todas as orientações. Se precisar, busque a associação também, que a associação dá um suporte bastante bom. Ok, tem uma outra que diz assim:
Quando você falou da venda de livros, né, em cima dessa fala veio essa pergunta. Uhum. Mas se a instituição só vender os livros nos dias das reuniões com o objetivo de divulgá-lo, teria algum problema? Sim, porque nós somos uma instituição espírita com um CNPJ. É isso. Ah, mas não tem jeito. Então você vai. Aí vou para o lado prático. Você vai comprar os livros como? Ah, eu vou comprar na livraria, vou comprar 200 exemplares. E só no dia da reunião é que eu vou fazer a venda. Pô, legal. Mas vai fazer a venda para quem? Ah, vou fazer a venda para quem vai lá na reunião pública e gostaria de comprar um exemplar. Você vai ter que ter uma notinha para. Então, entrada que você comprou e uma saída. Senão você não vai ter. Não tem. Ou você tem uma biblioteca para você deixar disponível para as pessoas consultarem, ou você tem uma biblioteca com os fins de vender. E não tem outra saída. Ah, mas então eu vou burlar isso. Eu vou comprar e vou dizer que é para minha biblioteca. E vou vender. Tá bom. E o dinheiro, você vai dar entrada como? Como benemerência? É só parar para pensar. Dói a cabeça, não dói, o juízo, né? A gente está aqui, eu falei muito, deixei isso muito bem claro. Dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Nós não podemos negligenciar com isso. Compramos. É para que fins? Vou deixar na biblioteca e vou doar. Doou, acabou, não tem problema nenhum. Eu vou explicar isso para o contador. Ah, não, eu vou vender. Ah, vou comprar a 10, vou vender por 10,50. Não vou querer nem ter lucro com isso. Tem sim, 50 centavos está lá. Você tem que dar saída nisso. Então, não acho recomendável, porque o contador depois fica em apuros para fazer essa contabilidade. Ok. Bom, as perguntas que foram colocadas no chat já acabaram. A gente pode abrir agora para alguém que queira fazer alguma pergunta direta aqui na sala, mas também queremos propor aqui um intervalo, né? Caso os irmãos assim achem bom. Aqui Oi? Entrou uma pergunta aí da... É isso que eu ia ler agora. Nossa mãe Nara diz assim, sou Rosane, né, cita aqui a instituição, ela é tesoureira dessa instituição, temos bazar mensal. Como daremos entrada de forma correta? Eu ia... Antes de encerrar, para poder entrar no intervalo, eu ia falar exatamente sobre isso, né? Doação é doação. Ah, mas eu tenho bazar. Nós lutamos muito por essa situação lá na nossa casa. Ah, então eu vou botar o bazar e lá em cima do bazar, nas roupas, eu vou botar um valor e no alimento que a gente vai estar lá fazendo a recepção do pessoal, eu vou botar um valor também. Você está comercializando. Ah, mas você está comercializando. Você recebeu de doação e está vendendo. Você botou um CR Cifrão lá, R$15 a cada camiseta que você está colocando lá no seu bazar. Então é melhor você fazer o seguinte. Aí é uma recomendação, porque foi o caminho que nós encontramos na casa. Assim como eu recebi, você chega e coloca o que você quiser lá na caixinha. E leva a sua roupa. Ah, mas eu não tenho nada para dar. Pega a roupa e leva e vai embora. É assustador, né? Mas olha, nós já fizemos 3 eventos desse lá na casa, 3. Tanto de bazar, tanto de... E nesse bazar também tinha um encontro onde nós fazíamos a confraternização com as pessoas, num lanche fraterno, e deixamos de botar preço. Porque nós, numa avaliação, vimos que a gente estava vendendo. Deixamos de botar preço. Coloque se quiser doar alguma coisa, fique à vontade. Caso contrário, pode pegar seu doce. Se quiser fazer uma doação, fique à vontade. Caso contrário, pegue a sua roupa aqui no bazar. Sabe o que aconteceu? Funcionou. Funcionou até assustadoramente, pelo que as pessoas doaram, tanto das pessoas que deram as roupas para o bazar, quanto das que trouxeram os alimentos, quanto para aqueles que chegaram lá e se colocaram à disposição para doar. Então, fazer isso, Mauro, é venda, não tem jeito. E se é venda, é o cuidado que a gente tem que ter. Nós precisamos sair dessa linha
de que casa espírita é aquela casa espírita do passado. Casa espírita do passado, a gente não tinha controle de nada. O fisco não cobrava nada. Hoje você manda para a contadora, a nossa contadora aqui fica desesperada de vez em quando, que a Marluce fala toda a documentação e manda para ela. Aí depois ela sai ligando para a Marluce. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Porque você tem uma receita e você tem uma despesa. Então, até a receita que você tem de contribuição, ela tem que ser separada de doação. Não pode ser contabilizada junto. E a destinação de um para o outro, se você tem despesa de arrecadação de trabalhadores, porque você estabeleceu um valor para pagar as despesas mensais, mas você teve uma receita que é de doações dessas pessoas, você não pode misturar uma com outra, não. A lei orienta de você trabalhar com os dois separados. E se você tiver uma urgência para pagar uma conta de luz, você pode até pagar, mas vai ter que informar a contadora que foi feita uma doação para suprir aquela necessidade da casa. Então, não adianta, Mauro. Infelizmente, a gente não dá para a gente tratar mais. Eu me dispus a estar com vocês e falar sobre isso, porque as implicações legais hoje são muito difíceis. A gente não pode mais pensar que a casa espírita é aquela casa espírita do passado, que a gente podia dar entrada com dinheiro, saída com dinheiro, receber doação. Vou fazer uma sala de passe. Então vou receber 20 mil reais de doações, vou fazer um telhado, 40 mil reais de doação. Essa doação ela tem que entrar legal e a mercadoria que for comprada tem que ser abatida daquele volume que entrou na contabilidade. Okay? Os controles ficaram aprimorados, né? A gente tem que acompanhar isso. Bom, pessoal, terminamos aqui as perguntas que foram colocadas no chat. Eu vou sugerir aqui um intervalo, né, de 5 minutinhos, para a gente, quem precisar ir ao banheiro, beber uma água e tal, a gente volta, que aí vamos passar a palavra para a Valéria, que tem ali a parte que ela vai falar sobre a CD, e damos seguimento ao nosso encontro de hoje. Tá bom? Tá bom, companheiros. Boa tarde para todos, os que me veem e os que estão me vendo assim, né? Sem o vídeo. Gente, é o seguinte, esse ano nós vamos ter eleições para membros da comissão diretora, né? A cada 3 anos eu sempre falo isso com vocês na reunião do conselho. A comissão diretora é um órgão de administração da nossa federativa, o CERJ, né? E ela tem várias funções. Uma das funções da CD a cada 3 anos, funcionar como um colégio eleitoral. E, dentro dessa função, ela escolhe entre seus pares os membros da diretoria executiva, que são as pessoas que vão administrar a federativa por um período de 3 anos, né? O mandato da diretoria executiva é de 3 anos. Bom, mas para que isso possa ocorrer, a gente tem a eleição da CD, da comissão diretora, né? As pessoas que podem se candidatar são os trabalhadores das instituições espíritas adesas, ativos e participantes associados do Centro Espírita, que tenham a atuação comprovada no movimento espírita, que participem de conselho, de atividades de unificação, de infância, juventude, família, enfim, toda e qualquer atividade que você participe, não só na sua casa, mas no movimento espírita, né? Ativamente faz com que você possa ser um candidato à comissão diretora. A gente tem um prazo de inscrição para esses candidatos que vai para o conselho, né? E o conselho tem até 30 dias antes da AGO para entregar para a comissão eleitoral. O prazo final para chegar na comissão eleitoral é no dia 26 desse mês de agosto. Então, os conselhos têm até o dia 26 de agosto para entregar as inscrições à Secretaria do CERJ com cópia para a comissão eleitoral, né? Esse ano a gente está fazendo online, virtual, e aí a gente está pedindo às pessoas, né, que assinem, escaneiem os documentos e mandem por e-mail escaneado com as assinaturas, porque é importante a gente ter as assinaturas, que isso é solicitado na documentação, né?
precisa ser assinado, está lá no estatuto, então a gente tem que cumprir a determinação, não podemos fazer diferente. O que os membros da CD fazem? Tem uns companheiros aí que acham que a gente só vai para a CD para votar na diretoria executiva. Não é. Os membros da comissão diretora, eles podem integrar as áreas de trabalho da nossa federativa, CERJ, eles podem formar grupos de trabalho para estudar um assunto, para buscar e apresentar soluções para alguma situação que esteja ocorrendo, relativa a alguma situação que esteja ocorrendo. Eu mesmo passei... O mandato desses membros é de 6 anos, né? Então, eu mesma sou membro da comissão diretora, também, né? Eu sou membro da comissão diretora, meu mandato de 6 anos termina agora, e nesse período que eu estive lá de 6 anos, eu pude participar de vários grupos de trabalho, né? De ajudar a construir vários trabalhos, opinar sobre várias questões. Outros companheiros são membros efetivos trabalhadores das áreas de serviços do CERJ, né? Esse ano eu também estou fazendo parte da comissão eleitoral, por isso que eu também estou conversando com vocês aqui, assim como converso com as outras pessoas, né? Então, é uma oportunidade de trabalho, é rico, é grande de aprendizado, né? E a gente aprende muita coisa, isso aí é fato. E a gente aprende a lidar com as pessoas também, que isso também é um grande aprendizado, né? Um exercício. É importante a gente votar, é importante participar desse processo eleitoral. A Assembleia, que vai votar 18 membros, né? Porque a comissão ela é formada de 36 pessoas. Só que ela é dividida em 2 grupos de 18. E esse grupo de 18 tem um intervalo de 3 anos, né? Então, você tem um grupo de 18 com mandato de 6 anos e outro grupo de 18 com mandato de 6 anos. Porém, existe um intervalo de 3 anos entre um grupo e outro. Por isso que a cada 3 anos a gente tem uma eleição. E a gente renova a parcela dessa comissão. Ela nunca é renovada 100% na eleição, ela é renovada somente em 50%. Né, em metade. Esse ano eu estou terminando o meu período de 6 anos lá. Nós vamos ter eleições para novos companheiros que terão um mandato de 6 anos, e esses companheiros poderão vir a integrar os grupos e áreas de trabalho ou poderão vir a integrar a própria diretoria executiva, sendo que os 36, os 18 que vão continuar até 2024, mais os 18 que vão entrar agora, vão escolher os novos companheiros da diretoria executiva, né? Então, é importante que a gente participe da votação, é importante que a gente, enquanto gestor de casa espírita, se faça representar na Assembleia e participe dessa votação. A Assembleia será em setembro, no dia, deixa eu ver aqui, 26 de setembro. No dia 26 de setembro, nós teremos a Assembleia Geral Ordinária, dedicada exclusivamente à questão da eleição para a comissão diretora. Então, os representantes de casa espírita terão que fazer a sua inscrição para participar dessa Assembleia Geral. Essa inscrição vai ser online. Aí vocês vão dizer, Valéria, eu já fiz a inscrição para participar da AGO de março, que em março tem a AGO para prestação de contas do período anterior, né? O planejamento estratégico. A AGO de março ela tem uma pauta específica. Essa agora, de setembro, ela é exclusiva para o processo eleitoral. Nós vamos ter que fazer um novo recadastramento para esse representante. Por quê? Porque vamos solicitar 2 informações. Vamos solicitar o CNPJ da Casa Espírita, nesse cadastramento para o representante na AGO que vai votar, e vamos solicitar também, além do CNPJ da Casa Espírita, o CPF da pessoa que representa a Casa Espírita. Hoje falamos de tantas coisas legais, né? Então, nós buscamos também uma legalidade para fazer uma eleição online. Nós estamos criando um sistema, a Janaína está participando também, como assessora da comissão nossa, né?
E o pessoal da área de comunicação social do CERJ, a galera lá entendida em tecnologia de informação, está criando um sistema eleitoral onde a gente vai votar online através de um link, que vai ser disponibilizado durante a AGO, né? Uma vez instalada a AGO, averiguada a presença de todo mundo, quórum, etc., vai ser divulgado um link onde a pessoa vai ter o acesso, né? Janaína também vai falar, mas deixa eu só fechar aqui. Tanto o CNPJ da instituição espírita quanto o CPF da pessoa que vai representar vai ser a chave de acesso para a votação. Por isso que a gente vai ter que fazer esse cadastramento específico nessa AGO. Fala, Janinha. Só para informar que o sistema já está criado, tá? Está sofrendo ajustes. Nós estamos fazendo vários laboratórios, né, para ajustar ele, para ser ideal, para que as pessoas possam estar fazendo a votação com segurança, tá? Secretamente, votando aí nos candidatos, né? Então, o sistema já existe, já foi construído através das nossas observações, das nossas experiências. Quem tá fazendo esse trabalho é o Ricardo do TI, né? E é um sistema bem fácil, não tem dificuldade, onde a pessoa vai estar, no dia da votação, vai estar inserindo o CNPJ e o CPF, logo em seguida tem os candidatos que vocês irão marcar, né? No máximo 18 pessoas, lá vai ter um marcador informando quanto você está votando, para que você não ultrapasse. Se ultrapassar, o sistema vai estar informando, né? O CERJ deverá fazer uma capacitação para as pessoas que se inscreveram, sendo representante da casa, para poder elas saberem como votar, porque algumas pessoas têm suas dificuldades, né? Então, o CERJ irá fazer essa capacitação. Então, fiquem atentos, que também vamos divulgar um vídeo dando o passo a passo, né? E também estarem atentos ao link que a Jandira irá encaminhar para as casas, para que esses representantes possam realizar o cadastramento, né? Lembrar que esse cadastramento não poderá ser feito no dia, porque presencialmente acontecia isso, né? As pessoas ou desatentas, ou de repente houve uma eventualidade, o representante inicial não poderia ir, chega a pessoa já autorizada para fazer o cadastro na hora e votar. Presencialmente isso é possível, mas virtualmente não, porque se a pessoa fizesse isso, vai atrapalhar, porque vai ter que entrar no sistema, né? Acertar várias coisas, e isso vai demorar. Então, por isso que a gente está pedindo um cadastramento antecipado, para que tudo esteja bem ajustado, para que no dia tudo ocorra bem, né? Então, o pessoal ficar atento aí, né? Exatamente, né? A necessidade desse cadastro ser feito anteriormente. A gente vai finalizar ele 24 horas antes da eleição, porque a gente tem que inserir os dados no sistema, né? Esse cadastramento ele já vai colocar diretamente os dados no sistema. No dia depois a gente vai ter que fechar, porque a gente não pode ter erro, né? Então, no dia da água, a gente vai disponibilizar durante a AGO o link, as pessoas vão entrar no link. Nesse link, elas vão ter um espaço para colocar o CNPJ da instituição, somente números, tá, gente? Somente números, nada de ponto, nada de barra, nada disso. Só informar números. E o CNPJ do representante legal. Essa daí é a chave de acesso para você efetivar o seu voto. Sem essas informações, porque aí o sistema reconhece a Casa Espírita adesa ao CERJ, que está participando do processo eleitoral, e reconhece o responsável por aquela instituição. Então, o sistema reconhecendo a instituição espírita, que é adesa à federativa, e o seu responsável, permite a validação do voto da pessoa, tá? Isso foi um mecanismo que a gente encontrou para que cada instituição espírita votasse somente uma vez. Você vai escolher até 18 candidatos, tá? Mas você vai exercer o seu voto uma única vez.
e ninguém pode votar por duas casas. Vamos dar um exemplo. O Sérgio participa de duas casas espíritas, ele vai votar pela casa A e pela casa B. Não pode. Você só pode votar por uma casa só. Ainda que você trabalhe em 2, 3, 4, 5 casas, você só vai votar por uma. As outras têm que indicar outras pessoas, tá? Para poder a gente ter a questão da representatividade. Isso também é importante, isso foi pensado, né? Nesse processo eleitoral, a representatividade. Alguém tem alguma perguntinha sobre isso? A gente vai estar divulgando o link mais próximo dessa AG. Então, logo a gente finalize o sistema, tá? Aqui no chat não teve nenhuma pergunta, não. Algum dos membros aqui da sala gostaria de fazer alguma pergunta? Eu vou falar uma coisa. Não tenham medo de colocar o CNPJ nem o seu CPF. Por quê? Porque isso vai direto para o banco de dados, vai ficar registrado, vai ser usado no momento da eleição. Depois a gente vai apagar, né? Terminado o processo, verificado a validação e tudo mais. Primeiro, isso fica guardado, não vai ser exposto para ninguém, né? E depois todos esses dados são retirados do sistema. Nós já fizemos uns 3 testes, funcionou. Embora a gente não tenha usado a capacidade de 100 pessoas, que não conseguimos 100 para a gente testar, mas até onde a gente testou com a quantidade, funcionou. Fala, Janaína. Sobre essa questão do CPF, que muitas pessoas ficam receosas, a gente deve lembrar que atualmente tudo é CPF. A gente Exatamente. vai fazer uma compra, né, pela internet, é CPF, tudo é CPF. Então, assim, não tem que temer por isso, né? Tem que temer, para lembrar. Então, esses 2 dados é importante, o CNPJ e o CPF de quem se cadastrou para votar. Perfeito. Exato. Terminou, Valerinha? Sim, sim. Se ninguém tiver nenhuma pergunta ou quiser saber alguma coisa, enfim. Mauro. Fala, Sérgio. Eu só gostaria de acrescentar uma última fala sobre tudo isso que eu já falei. Devemos nos preocupar e ficar muito atentos a qualquer compra e a qualquer despesa. Hoje, tudo é controlado eletronicamente. Depois vamos ser cobrados e a gente não vai conseguir fazer a rastreabilidade. Então, só para... Agora eu lembrei desse aspecto, porque a Valéria acabou de colocar aqui, né, que tudo vai ser através do sistema eletrônico. E hoje, despesa e receita, ela está toda sendo controlada. Ou é pessoa física pelo CPF, ou é pessoa jurídica pelo CNPJ. Então, o cuidado é exatamente esse que eu gostaria de fazer e colocar aqui para vocês e como uma última fala. Obrigado, Mauro. Fala, Jana. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao Sérgio, de uma informação que ele trouxe ali, sobre a isenção da taxa de incêndio na Funesdom. Nossa casa, desde que foi lançado isso, essa informação, todo ano, a gente faz a solicitação, né? Mas, assim, nunca foi nos passado, você trouxe essa informação ali, que a isenção do ano corrente e dos atrasos. Quando foi lançado essa informação para o movimento, e a nossa casa foi atrás, você tem que juntar muitas documentações, inclusive planta, croquis, dependendo do tamanho da instituição, né, do imóvel, eles começaram a cobrar coisas passadas, né? E aí, na época, eu questionei se a nossa solicitação de isenção não isentaria as demais. Eles disseram que não, é sempre o ano corrente. Então, você trouxe que também o ano... Isso já mudou? Já mudou. A legislação orienta exatamente isso. Você só não pode ser isento de um período do qual você não ocupou como instituição religiosa. Seja qualquer tempo que for que você ocupou como instituição religiosa, você é beneficiado, ou para frente ou para trás. Tá? Tem que ser todo ano, né? Só para nós termos uma ideia, nós estamos agora no processo de transferência dessa doação para esse novo endereço que nós estamos. E lá, no processo do cartório que ia fazendo o registro de doação, foram 2 aspectos que eles nos solicitaram.
a questão do IPTU e a questão da taxa de incêndio. E nós fizemos uma declaração a respeito disso, baseado na lei, e seguiu o rumo. Não teve nenhum problema, não. Inclusive para os anos anteriores também. Então, a lei, ela orienta nesse sentido. Não tem não foi revogado até agora nada nesse sentido, não. Pode falar, Diana. Mais uma questão aí para o Sérgio, né? É a respeito da livraria que você trouxe. No caso da instituição que ela possui uma livraria, mesmo que pequena, o que ela tem que fazer, então, para ela regularizar isso? Porque antes, nós tivemos até há muito tempo atrás, trouxemos já 2 vezes isso, trouxemos 2 advogados na época, um foi o Palmiro na época, outro depois foi o... Qual é o nome dele, Vanessa? Leir. Não, o outro que já frequentou nossa casa, esqueço o nome dele. O pai do Vitor, evangelista, o pai do Vitor. O Astênio. Astênio. E as pessoas questionavam muito essa coisa da livraria, né? E aí foi colocado que, no sentido de divulgação, nos dias em que as reuniões estivessem abertas, não teria problema, não precisaria ter um alvará, né? Para a livraria. Isso, então, mudou? Não que mudou. A legislação, ela sempre teve esse cunho. Nós é que sempre driblamos ela. Nós sempre fizemos assim, vamos comprar livro, vamos embora, agora vamos vender como? Vamos vender como doação, anota aqui no papelzinho que foi doação. Mas no momento em que você institui que comprei e estou vendendo, não adianta. Aí você vai ter que tirar a inscrição do Estado, vai ter que tirar o alvará, porque um está amarrado com o outro para poder emitir a nota fiscal, não tem jeito. É uma coisa, eu lembro que eu já participei de duas reuniões aí no 17º, inclusive com um rapaz lá de Caxias, que veio trazer um tema desse. E depois eu conversando com ele, que ainda tinha dúvida disso, né? Ele falou, todo mundo dribla a legislação. A legislação eu comprei, eu estou vendendo. Não existe outra mágica. Não existe. É a mesma coisa que acontece com a cantina. E isso vai ficar mais acirrado, porque quando você compra da livraria, você está comprando 100 livros, 100 exemplares. Aí você ficou lá com os exemplares a vida toda. Ou você saiu com ele sob a forma de doação, você entregou o livro e a pessoa depositou lá numa caixinha uma doação, ou você está dizendo que você vendeu. A questão está na cabeça da gente. A gente tem que... Entendeu? Não tem jeito. Isso é difícil da gente, sabe? É difícil, é muito difícil. Muito difícil. Assim, nós lá na casa, nós hesitamos muito para seguir um outro caminho, mas nós vimos que não dava. E o assédio para você vender é muito grande, porque as pessoas querem um exemplar, né? As pessoas querem a obra, né? A obra tem em algum lugar, numa livraria. Então, a gente segue esse caminho. A mesma coisa foi com a cantina não, com o lanche fraterno, que nós deixamos de cobrar. A pessoa dá quanto quer, quanto pode. Se não quiser dar, pode comer, pode levar roupa, não tem problema nenhum. Mas a gente percebe que as pessoas são muito solidárias. O que a gente não pode é negligenciar, porque tem agora um controle eletrônico, né? A livraria vai passar lá, esse mês, passou a vender 20 exemplares. Você vai comprar 50 nele e vai mandar nota fiscal. Aí vai mandar outra nota fiscal no mês seguinte. Aí daqui a pouco, peraí. Como é que essa casa espírita comprou 500 exemplares, 50 por mês, em 10 meses? Quantos trabalhadores tem aqui? Peraí, tem isso aqui. Saiu como? Foi para onde esses exemplares? Essa é a preocupação que a gente tem que ter, entendeu? Porque a gente acaba driblando o fisco e ele está cada vez mais acirrado em cima da gente. Também assim, hoje a gente vai falar de imposto de renda de pessoa jurídica, né? Mas, na verdade, é SF, escrituração fiscal, contábil, é a tal da SF, que você... O próprio contador faz isso, você tem que fazer, faz mensalmente.
As casas espíritas ainda não... Houve um tempo que foi obrigado, depois eles desobrigaram isso. Foi uma confusão, foi um burburinho isso. Acho que foi assim, uns 5 anos atrás, foi uma loucura. Aí desobrigaram as instituições espíritas. Mas, na verdade, o imposto de renda de pessoa jurídica é essa tal da SF, que ela faz isso, se não me engano, acho que é anualmente que é feito isso, essa escrituração. Mas, em algum momento, eles vão nos obrigar a fazer isso aí mensalmente, a inserção de dados mensais, entendeu? É que isso foi adiado. Agora, a hora que vai chegar isso aí, não sei. Não, a mesma coisa é a questão da doação. Eu Sérgio Mota, tenho um CPF e quero doar 100 mil reais para a Casa Espírita. Não pode ser mais assim. Eu tenho que doar através de um instrumento legal, ela tem que dar entrada como uma forma de doação, e esse dinheiro de doação só pode ser usado para outros fins que não seja para beneficência, se for aprovado em assembleia. Olha que confusão. O que era fácil no passado, agora não fica mais fácil. Entendeu? Porque no livro lá consta lá nas suas despesas e receita, uma receita que deu uma destinação. É só isso. Isso. Oi, Jana. Só para lembrar, né, que essa questão que o Sérgio está trazendo, né, que muitos não estão atentos, há muito tempo atrás, quando o Ricardo Marques, lá do AEPA, fazia muitos trabalhos no nosso conselho, ele alertou para a gente há muito tempo atrás. A instituição religiosa, ela era uma empresa, que ela teria que responder por várias questões como uma empresa. E as pessoas não gostaram do que ele fez. Ficaram até aborrecidos com ele. Mas o tempo foi passando e está mostrando para a gente que é isso mesmo. Não tem como... Não, Jana, eu tô trazendo esse tema aqui. Esse tema aqui é horrível para trazer para as pessoas aqui, porque todos nós temos a religião na nossa frente, só que agora nós temos a religião e também temos uma personalidade jurídica. Às vezes eu me torno antipático pelas minhas posições, até na minha própria casa, porque eu tenho que resguardar a personalidade jurídica. Olha que coisa. É resguardar mesmo. Porque eu posso ser denunciado por uma outra instituição religiosa. Eu posso. Ele pode ir lá na Receita Federal e falar lá, o Centro Espírita Amigo do Caminho, está lá, é uma bagunça tremenda. Compra, vende, e o fiscal bater lá. Eu vou fazer o quê? Então, dizer que tem, assim, eu posso sofrer denúncia de tudo quanto é lado. Então, eu tenho que preservar. Eu tenho que preservar os trabalhadores, o presidente, o deliberativo e o tesoureiro. Não tem jeito. É preservar pela lisura do processo, né? Nós falamos tanto isso, né? Dessa integridade moral, então temos que também dar esse exemplo, né? E eu vejo que uma das formas de nós demonstrarmos isso é estarmos alinhados com as leis vigentes. Sim. Exatamente. Oi, Marco. Fala aí, querido. Eu só não entendi essa parte da doação. Quer dizer que ninguém pode fazer doação para ajudar na manutenção do centro? Só para... Não, deixa eu colocar assim. Você pode receber doação, mas os trabalhadores, você tem lá uma despesa fixa e você tem uma receita para pagar essa despesa fixa que vem da mensalidade dos trabalhadores e tal. Eu recebi uma doação. Essa doação, você tem que informar o contador que isso não faz parte dessa arrecadação aqui para fazer a manutenção da casa. Ela é uma doação. Doação para quê? Para você dar cesta básica, para você fazer melhoras na casa, para você... mas Sérgio, eu não tive receita aqui o suficiente para pagar a conta de água. Eu não tive receita para pagar o limpador que vai lá fazer a faxina. O que eu faço? Contador, tira R$1.000 aí dessa conta, que é uma conta de doações, e transfere para cá justificando que é para pagar uma despesa porque não teve receita? Está claro. O contador não vai, ele só precisa ser avisado e ele registrar isso. Porque o dinheiro que está aqui, contabilmente, para a receita de arrecadação dos trabalhadores, é para pagar despesas fixas da instituição. Dinheiros que estão aqui para poder fazer benemerência, no caso, ele tem uma outra destinação. Esse caixa aqui, eles devem ser administrados de forma separada.
em qualquer instituição sem fins lucrativos, tá? Isso é por conta da lavagem de dinheiro. Agora eu vou deixar bem mais claro para vocês. Tem muita gente lavando dinheiro por conta disso. E aí o fisco o que fez? Opa, peraí, você vai ter que criar, dentro da contabilidade, 2 formatos de caixa. O que é caixa para poder pagar a despesa da instituição e o que é arrecadação de doações. Porque aí você vai fazer as doações quando você tiver que fazer alguma benemerência, que você tiver que fazer uma melhora na casa. Tem lá a série de destinações que tem na relação do fisco. Ah, mas também pode cobrir uma despesa que naquele mês eventualmente não teve receita? Pode, desde que seja justificado. Pronto, acabou. Entendeu? Oi, Fernando, pode falar, abre seu áudio. Obrigado, Mauro. Obrigado a todos pela recepção, pela carinhosa recepção. O Sérgio, eu não sei se de repente poderia responder, de que você já deu uma deixa aí durante a sua explanação. Só pediu para lhe perguntar quais seriam os cuidados sobre as questões administrativas no caso de retorno das atividades da Casa Espírita durante a pandemia, já que nós estamos vivendo uma pandemia, a pandemia ainda não acabou. Eu vou falar daquilo que eu entendo da personalidade jurídica, tá? Instituída a personalidade jurídica e que você tem que ter obediência ao governo federal, estadual e municipal, isso é uma hierarquia, tá? Só que quem legisla pela localidade é o municipal que dá a definição, que é ele que tem, por orientação do governo federal, o seu grupo de pesquisadores que estão controlando uma pandemia, como é o caso, tá? Então, ele vai dizer quais são as regras que serão adotadas para o seu município. Baseado nessas regras, são as regras que você vai usar para casa ou você vai definir outras dentro do colegiado, mas que não venha ferir isso que o município está orientando. O município orientou lá dentro do decreto que você já pode trazer o funcionamento da sua casa espírita com 30% de capacidade de utilização, você tem que usar o protocolo de segurança. O que é o protocolo de segurança? Desinfecção semanal ou toda vez que houver a reunião na sua casa, com peróxido de amônia. Você tem que botar um tapete para você ter uma barreira de contenção umedecido com peróxido de amônia. Você tem que ter máscara para todo mundo. Você tem que ter o equipamento de proteção individual e o pulverizador para poder pulverizar tudo. Cumprir o protocolo de segurança com nota fiscal, tá? Eu contratei uma empresa, tem que ter o contrato que faz esse tipo de trabalho. E aí você deixa lá tudo resguardado. E aí você abre a sua casa, se o decreto orientar desse jeito. Se o decreto orientar casa fechada, nada funciona, nada funciona. É isso. A personalidade jurídica atua desse jeito. A cada casa espírita, a cada instituição religiosa, define aquilo que orienta a sua federativa, aquilo que está a cada presidente de casa espírita e cada colegiado definir como é que ela vai funcionar. Então, as regras legais são essas. Tanto que você vê aí hoje, né? 1/3 das igrejas já estão funcionando, da Igreja Católica. Lá você tem uma pessoa pulverizando, vendo o termômetro, vendo temperatura. É assim que nós estamos funcionando na nossa casa. Nós não abrimos o trabalho ainda. Nós estamos trabalhando com atividade socorrista somente na quarta-feira, mas que está regrado a essas condições. Temperatura na entrada, limitada a uma quantidade de pessoas, em quantidade já de cadeiras dentro do salão, não tem outra. A instituição é desinfectada semanalmente com peróxido de amônia em todo o ambiente da casa, tem uma barreira de contenção com peróxido de amônio e tem todo o equipamento de proteção que é dado para a pessoa que faz essa desinfecção. Isso é garantia? É o que determina e o que está lá no decreto, que a gente tem que cumprir. E aí cabe o risco de cada um. Nós vimos que era possível fazer dentro desse aspecto de segurança e foi assim que conduzimos. E até hoje não tivemos nenhum caso nesse sentido. Mas o que orienta a sua pergunta efetivamente é o que está lá no decreto do município. A estrutura científica do município, essa daqui do Rio de Janeiro,
uma estrutura muito bem orientada. E eles estão fazendo tudo de forma muito compassada. Então, dá uma olhada no decreto, que ele já tem lá uma orientação bastante adequada para todas as instituições. Perfeito. É que a gente está acompanhando aqui de perto, por exemplo, aqui no município de Niterói, 32% da população está vacinada com a segunda dose ou dose única. Então, a preocupação, pelo menos na nossa casa, além da questão do decreto, observar também a questão da quantidade de vacinação proporcional, né, que eles estão tendo, já que, segundo a lei, os cientistas, né, dizem que para a gente ter uma segurança bem ampla é de ter 70% a 75% da população efetivamente vacinada com as 2 doses ou dose única. Mas essa questão da prefeitura, vai observar também com o cara que você falou, a prefeitura para a gente ter argumentação, né? Argumentação, porque, como você falou, garantia a gente não tem nenhuma. Não. A Prefeitura de Niterói também tem uma estrutura muito boa nas questões científicas. Dá uma olhada lá no site deles. Eles já publicaram um decreto do formato das instituições religiosas voltarem a funcionar. Quais são as exigências, né? Isso está bem orientado lá. E, assim, nós ficamos muito assim, numa faca de 2 legumes, não tem jeito. É a federativa que nos orienta uma coisa, nós temos um CNPJ, que é uma personalidade jurídica, que tem que seguir uma orientação do município, e que a gente vai fazer o quê? Opa, senta o colegiado, conversa e olha assim, ó, qual é o menor risco? O menor risco é esse aqui. Pronto, é isso. Eu não quero ter risco nenhum, não vou voltar às atividades. Não volta às atividades, pronto. É isso. Mas precisa ter uma orientação legal. A orientação legal está lá na publicação da Prefeitura e, com certeza, a Prefeitura de Niterói deve ter feito agora alguma atualização. Eu não cheguei a olhar, não. Mas a Prefeitura do Rio de Janeiro, para a maioria daqui que está no Rio, deve estar sendo publicado na semana que vem, na segunda semana de agosto, uma nova condição para as instituições religiosas voltarem a funcionar. Tá? E aí? Perfeito, Sérgio. Tá bom, Fernando? Bom, pessoal, se não há mais questionamentos, né? Acho que estamos chegando ao final do nosso encontro. Oi, Jana, fala. Só que eu queria trazer a divulgação da reunião do próximo mês. Nós vamos estar trazendo o Roberto, da área de comunicação do Sérgio, para fazer um trabalho de sensibilização, né, de motivação aqui no nosso espaço, para que as casas elas possam informar. Inclusive, eu estou fazendo uma pesquisa, vou já colocar no nosso grupo para as casas responderem, né, se estão tendo reuniões virtuais, quais são os dias, os horários, quais são as redes sociais que a casa possui, né? E também a importância de que na casa tenha alguém para atuar na área de comunicação. Neste momento de pandemia que nós estamos, isso muito faltou, né, para algumas casas, uma pessoa dentro dessa área para auxiliar. Encontramos pessoas que pudessem fazer isso, mas não era diretamente desta área, né? Hoje, então, nem tem essa área dentro da instituição. Então, o Beto ele vai estar aqui trazendo um trabalho de sensibilização para a gente, e eu devo estar fazendo essa pesquisa antecipadamente, porque eu tenho até que encaminhar esse material até dia 22 de agosto para o CR, né, que ela está fazendo um mapeamento. E aí, assim, quer reforçar os canais de comunicação das casas, né, não só para os trabalhadores, mas para os frequentadores. Vai ser um trabalho muito legal, vocês antecipadamente já estão sendo convidados, e eu devo estar colocando essa pesquisa lá no grupo e gostaria muito que vocês respondessem. Inclusive, as casas que não têm, se vão ter ajuda, né, para que a gente possa estar fazendo capacitações, ter alguma ajuda. Inclusive, o Gleice está aí no nosso espaço, ele pode até falar sobre o trabalho dele, que foi convidado dentro da área de comunicação do CERJ, a respeito de estar auxiliando as casas, né? Então, a gente vai até solicitar ao Gleice essa parceria aí, se caso tiver alguma casa do nosso ramal necessitada desse auxílio.
Tudo bem, Gleice? Você pode falar? Sim, boa tarde a todos, né? Estou aqui ouvindo. É um trabalho muito importante. Eu acho que hoje nós devemos ocupar esse novo continente, que é a internet, né? Eu acho que a casa ela é local, mas ela pode se tornar regional, nacional e internacional, né? Então, hoje, devido à pandemia, essa comunicação ela pode ser mais ampla. Então, a gente sempre apoia, né? Já algumas casas já estiveram conosco nesse trabalho juntos, de criar Instagram, Facebook, né? Canal no YouTube e outros meios de comunicação muito importantes para esse processo. Então, se vocês precisarem, alguma casa do nosso 17º precisar de ajuda, eu estou à disposição para ajudar. E tudo pode ser virtual. Então, a reunião pode ser uma reunião virtual, a construção desses canais, né? Porque hoje não é só uma rede de você estar ali no social com as pessoas. Hoje, o Instagram, o Facebook, o YouTube são canais de alimentação de conteúdo, né? Já foi, no início, uma rede só de se relacionar. Hoje, você transmite conteúdo, você se posiciona sobre diversas coisas. Então, hoje, as redes sociais hoje é uma grande ferramenta. Eu acho que a Casa Espírita ganha muito com isso. Principalmente, por exemplo, né? Tem uma Casa Espírita que nós montamos um canal de comunicação à tarde, porque a Casa Espírita tinha uma demanda de pessoas mais idosas, né, que gostaria de estudar, né, juntas num período da tarde. Então, a gente criamos um canal no YouTube, e esse canal ele tem um trabalho, né, de lives no período da tarde para esse grupo, principalmente para esse grupo, e hoje já tem outras pessoas participando no período da tarde. Então é bem legal, né? Você vê que era uma demanda específica que hoje atende até outras pessoas de outros lugares. Assim, eles mandam retorno para a gente falando, olha, né, isso está acontecendo, não sei o quê. Então, é bem bacana nesse sentido. Eu me coloco à disposição para ajudar aí, tá bom? Isso. Obrigado, Gleice. E também, esses canais também têm um outro viés, né? Além da gente ter a preocupação com o conteúdo, né? Apenas fazer um trabalho por fazer, casas até que não tenham muita demanda de trabalhos virtuais, ela tendo um canal, ela pode se linkar com outra casa que tem frequentemente, e no espaço dela de Facebook, de YouTube, ela está fazendo, né, retransmitindo esse trabalho que uma casa já vem realizando um bom tempo, né? Algumas casas do nosso ramal, elas fazem esse trabalho. O Lar de José, com o Carlos Chagas, com a instituição da Milena, que hoje não está aqui no momento, né? Eu poderia até falar, e de vez em quando o Lar de José também solicita a Luz de Caridade. Então, pode estar fazendo essa aliança, porque às vezes a casa vai dizer assim, mas eu não tenho, eu posso criar o canal, mas eu não tenho quem faça, eu não tenho espaço. Ela se associando dessa maneira, os frequentadores da casa dela podem estar assistindo a esse trabalho da outra instituição, né? Bastante interessante. E o Beto vai estar aqui conosco no mês que vem. A gente só queria tirar uma dúvida com vocês. É claro que não estão todos das nossas instituições, 17º, mas a gente vai colocar lá no grupo. E a gente teve uma dificuldade. A gente não sabe se vamos fazer a reunião no primeiro domingo de setembro ou no segundo, porque tem um feriado dia 7 de setembro. E como algumas pessoas já estão se aventurando a viajar, né? E a gente precisa de ter uma representatividade nesse dia, porque o que ele vai trazer é muito importante. Então, a gente gostaria de saber, mesmo que a gente não fale aqui nesse momento, mas que coloque lá no grupo do WhatsApp, qual o dia apropriado, né? Se o primeiro domingo se manter ou a gente adiar lá para o segundo. Tá? Porque o Beto ele falou que tanto um como o outro ele estaria aqui conosco. Bom? Oi, Fernando, quer falar? Sim, é só um esclarecimento. Eu acho que é mais a ver com o que a Valéria... Valéria, vê se você ajudar, se eu entender o que você falou. No caso da nossa espírita, ela também é no sistema de colegiado, e pelo que eu entendi,
no estatuto de vocês sobre a questão da estabilidade legal. Existe um revezamento das pessoas do colegiado em termos da responsabilidade legal pela casa, por um determinado tipo de tempo, né? 6 meses ou algum tempo. É isso mesmo? Na época que a gente construiu o estatuto, nós queríamos que todos os representantes do colegiado tivessem o mesmo peso de responsabilidade, que a responsabilidade para a representação das questões legais não sobrecaísse apenas em cima de uma pessoa. Então, a gente, como o núcleo do colegiado na época era formado de 5, mas agora são 4 representantes no núcleo do colegiado, a gente dividiu o período de 2 anos, né, em 4 partes, que deu 6 meses para cada um. E aí a gente coloca lá o dia, mês e ano que começa e termina o período de cada um. Então, eles ficam lá tidos como representante legal do centro espírita, né? A gente colocou isso lá. E funciona. A gente ainda tem também o representante para o movimento espírita, que aí, no caso, ficou eu e Janaína. Mas isso não está no estatuto, isso a gente criou na ata, na Assembleia, porque é uma permanência maior, é uma permanência diferente, né? É a questão da Receita Federal, né, Valéria? Sim, e a nível, não no estatuto, mas conforme foram aparecendo as exigências legais, como bem trouxe o Sérgio, na própria AG, que a gente tem que fazer anualmente para prestação de contas e todas aquelas situações, como a Assembleia Soberana, a gente nomeou um representante junto à Receita Federal, para que fique todas essas questões fiscais contábeis na responsabilidade daquela pessoa, que é o monitor financeiro, que é a pessoa do financeiro que faz isso. Perfeito. Aí Obrigado. não tem problema. Aí agora, Fernando, quando ela quando ela fizer novo registro de nova ata, ela vai ter que nomear o gestor financeiro e mais o deliberativo. Na próxima ata eles vão exigir, não vai ter jeito, entendeu? Sim. Agora é responsabilidade dos dois, tá bom? Mudou isso, né? Engraçado, a gente fez isso, foi em janeiro que eu fui registrar a ata, eles não pediram isso, não. Às vezes depende do cartório, atendendo, tem um negócio esquisito. Não, e como é que muda rápido? Que a eleição nossa foi em outubro, eu dei entrada em janeiro na ata. Mas alguém vai cobrar algum dia, Valéria. Sim. Vai. Em janeiro eles não pediram isso, entendeu? Aí agora o Sérgio trouxe isso, eu falei, meu Deus, escapei pelo gongo. Você tem movimentação bancária? Tem. Nós temos. Valéria. Sim, a caderneta de poupança e agora abrimos uma conta no Itaú, pessoa jurídica. Quem assina para poder retirar dinheiro, movimentar o dinheiro lá? Segundo o nosso estatuto, tem que ser 2, o monitor financeiro e o coordenador administrativo. No caso, Sandra, e o monitor financeiro pode ser eu ou o Luiz. Mas acontece que quem está na Receita Federal sou eu, filhinho, para tudo. Então, naturalmente, o cartão já veio no meu nome, o Itaú só manda e-mail para mim, tudo é para mim, porque eu estou cadastrada lá no Imposto de Renda de Pessoa Jurídica, sou eu. É isso aí. Então, vem tudo para mim. Sim. Bom, gente, creio que chegamos ao final desse encontro bastante elucidativo, né, para todos nós, algumas surpresas para alguns. Oi, Jana, quer falar ainda? Desculpa aí. Só para lembrar, Fernanda, que eu caí, quando eu voltei, o chat meu para mim sumiu. É que eu estava conversando privado com o Fernando, se ele desejasse receber o material que foi exposto, para deixar o contato e o e-mail para a gente estar disponibilizando, e também, quando o vídeo for editado e subir para o YouTube, para estar encaminhando para ele, que ele gostaria de receber. E os demais a gente já sabe, né, já é do nosso ramal. Eu só queria saber quem é que está ali com a sigla IEDM. Eu também, que eu botei aqui que eu estou fazendo a ata, eu tenho que escrever isso. Sou eu. Meu nome é Arthur Fernandes. Boa tarde a todos. Boa tarde, Arthur. Eu sou do 38º CEUNIT, tá? Instituto Espírita Bezerra de Menezes. Eu estou aqui só captando todas as mensagens que foram realmente muito proveitosas e interessantes. São realidades distintas entre as casas, cada uma tem suas peculiaridades, mas no aspecto legal,
no aspecto do imposto de renda, isso não tem como escapatória. Todos nós estamos com o pescoço próximo da faca mesmo. É verdade. Tá? Muito obrigado, então, pela gentileza de vocês, de nos aceitarem, e realmente foi algo muito bom essa tarde, esse tipo de troca de informações e experiências. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Arthur. E se você quiser também deixar aí no chat, Arthur, deixa aí seus contatos para a gente repassar para você, tá? Ele já colocou lá. Eu deixei, não, Fernando, eu coloquei agora. Foi o Fernando que deixou. Foi o Fernando? Ah, tá. O Arthur. O Arthur é um grande conhecido aqui de Niterói. Bom, gente, então vamos encerrando o nosso encontro. Vou pedir ao nosso irmão Jorginho para fazer a nossa prece e que nós possamos levar todo esse conhecimento, né, que tivemos na tarde de hoje para melhorar a gestão das nossas casas, né? Torná-las mais equilibradas, mais sustentadas e seguras, para que também tenhamos nossas atividades aí com tranquilidade. Jorginho, que Jesus te ampare, sejam suas nossas palavras de agradecimento. Então vamos elevar nossos pensamentos a Deus em agradecimento. Pai de infinito amor e bondade, graças te rendemos pela oportunidade santa de estarmos aqui reunidos em seu nome. Num encontro tão proveitoso para as questões das nossas instituições que vivem no mundo e têm que dar conta das coisas do mundo também. Que a nossa conduta alinhada com as suas leis possam também dar testemunho perante as leis legais do nosso mundo. Que cada vez mais nossas instituições, seguindo o caminho reto e largo que conduz a Ti, possa oferecer a todos os nossos irmãos um modelo de conduta moral, cívica e legal a todos os nossos irmãos de caminhada. Que a sua paz, que o seu amor esteja em nós, abençoe a todos aqueles que aqui vieram, assim como os seus amores e seus familiares. Que assim seja, graças a Ti, Senhor. Graças a Deus. Obrigado, Jorginho. Obrigado a todos que estiveram aqui presentes, que a gente possa replicar, né, todas essas informações que aqui foram compartilhadas para as nossas casas, irmãs, co-irmãs e das nossas regiões. Então, muita paz e até o próximo encontro. E não deixem de responder lá no canal do 17º para a nossa próxima reunião, quando faremos.